Oi, tudo bem com você? Como é que anda a sua capacidade de foco? Como é que anda o foco nas suas tarefas diárias, domésticas, do seu trabalho, dos seus estudos? Você acha que está conseguindo manter-se focada numa tarefa do início ao fim? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre foco. E aí, para isso, eu dividi esse vídeo em três partes. Na primeira delas, eu quero falar sobre a definição de foco. Na segunda, eu quero falar sobre os desafios, e que são muitos, de ter uma vida mais focada. E terceiro, eu quero te mostrar um caminho, uma ferramenta prática, útil, acessível, que você pode usar para te ajudar nos momentos em que você precisa de foco. Meu nome é Cristina e aqui nesse canal eu falo sobre organização pessoal, sobre criatividade, sobre produtividade compassiva e todas as ferramentas, métodos e sistemas que podem ajudar a gente a ter uma vida com mais sentido. Talvez você já esteja farta de ouvir falar sobre foco e o quanto ele é importante para concretização, para a realização de tarefas tanto simples quanto complexas. Tanto uma tarefa diária, doméstica, dos seus estudos, quanto para um planejamento de vida. E nesse mundo, especialmente nessa atualidade que a gente está vivendo, é difícil realmente você manter o foco porque a vida está constantemente te chamando para fora e não para dentro. Foco é algo que tem que partir de dentro de você. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre foco. Foco não é uma coisa que você nasce com ele. Você pode nascer com uma capacidade maior de se manter focada durante um tempo, de ser mais introspectiva, de ser mais contemplativa. E isso pode te ajudar, sim, na hora de silenciar para focar. Tudo bem. Mas foco é prática, foco é exercício. E, acima de tudo, foco é intenção. Você tem que intencionalmente resolver que vai se focar num determinado período de tempo, numa tarefa, num momento da sua vida, num caminho. Você tem que tomar essa decisão. Essa é uma decisão sua. Foco a gente não compra, não aluga. Ensina técnicas que, se você não utilizar, de nada valem. Ou seja, pensa, isso é a primeira coisa que eu quero que você pense. Foco é algo que está muito na nossa mão, está na nossa escolha. Mas atenção a uma coisa: se você tem uma dificuldade muito grande de focar, talvez você tenha que procurar uma ajuda médica. Talvez você precise de realmente uma ajuda especializada para te ajudar. Pessoas com transtornos de déficit de atenção, por exemplo, precisam ser orientadas. Eu estou falando para as pessoas que já procuraram ter foco na sua vida que não tem um diagnóstico de uma neurodivergência. Mas se você tem, procura ajuda. A sua vida vai ficar mais leve, ela vai ficar mais alinhada com aquilo que é bom para você. Mas ainda assim, imagina que você é uma pessoa que tem um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo aquilo que eu estou falando pode ser uma ferramenta a mais, que pode te ajudar sim nesse processo de foco, se você está com dificuldade de realizar as suas tarefas da vida. O que eu quero preservar, e muito bem preservado, é que tudo aquilo que eu vou falar nesse vídeo hoje pode não ser suficiente para alguém que precise de uma ajuda especializada, de uma ajuda médica. Embora o foco possa ser uma palavra, um conceito aplicado à sua vida, eu vou concentrar esse vídeo no foco em tarefas. Aqui eu não estou falando sobre o foco do ano, qual vai ser aquela área da sua vida com a qual você vai se preocupar mais, você vai se dedicar mais, na qual você vai focar mais a sua atenção e os seus esforços. Eu não estou falando desse foco. Estou falando do foco das tarefas do dia a dia. Sejam elas tarefas de estudos, de trabalho, de casa, todo tipo de tarefa que exige atenção e concentração durante um determinado tempo. Então, nesse contexto, foco é a nossa capacidade de se concentrar em uma atividade específica. E eu queria fazer aqui um parênteses importante. A gente falou durante muitos anos, acho que esse é um discurso que está um pouquinho em desuso, eu mesma já falei isso, que mulheres têm mais capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo que homens. E eu posso dizer que não tem nada mais equivocado que pensar isso. Talvez as mulheres, por uma circunstância social, estejam mais associadas a esse papel de fazer um monte de coisas. Mas isso é um outro vídeo. De fato,
Pessoas não têm capacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo e fazê-las bem. Você até pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas tenha certeza de uma coisa: ou você está fazendo bem apenas uma coisa, ou nenhuma das coisas que você está fazendo. Então, dito isso, mais vale que você use a sua energia em uma coisa de cada vez. Até porque você gasta menos tempo quando você tem esse tipo de abordagem às suas tarefas. Então, nada de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O que não quer dizer que você não possa estudar ouvindo música, porque a música pode ser algo que te relaxa, que te abstrai do mundo exterior e que te ajuda na concentração para aquilo que você está fazendo. Tudo aquilo que eu vou falar vai ter que ter uma dose de bom senso muito grande e, principalmente, como tudo que eu falo aqui nesse canal, de adaptação ao seu contexto de vida. Quando você consegue implementar momentos de foco na sua vida, a sua produtividade aumenta. Entender produtividade aqui é importante. Entenda a produtividade como a intenção de que algo se realize e algo se realizando. Ou seja, você foi produtiva naquilo que intencionou fazer. Ou seja, eu me programei para fazer uma determinada atividade, uma determinada tarefa e a cumprir no tempo que era preciso. Nesse sentido, eu fui produtiva. Então, vamos começar a tirar um pouquinho a carga dessa palavra produtividade e o significado que está sendo dado a ela de uma coisa que te atropela, que não te considera. Produtividade, não existe produtividade que não considera quem tem que ser produtivo. Então, se você está tendo um burnout, está estressada, está desgastada, está cansadíssima, chega no final de semana, você só quer dormir, mas está se sentindo produtiva, tem alguma coisa errada com o seu conceito de produtividade. A produtividade tem que considerar o seu bem-estar. Por isso que aqui no canal eu falo muito sobre um conceito que eu aprendi na minha certificação como mentora do Método Vida Organizada, que eu fiz com a Thaís Godinho, sobre o conceito de produtividade compassiva. Compassiva com o meio, com as pessoas que estão envolvidas no processo e principalmente com a gente. E quais são os grandes desafios que a gente encontra nos dias de hoje para manter uma vida focada? Bom, o primeiro deles eu já falei, que é essa ideia de que a gente consegue fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. Viver uma vida multitarefas todo o tempo. O que não quer dizer que você não faça muitas tarefas, não realize muitas tarefas no mesmo dia. O complicado é você achar que vai fazer tudo ao mesmo tempo. E aí vai exigir um bocado de organização da sua parte. Talvez uma agenda, um planejamento semanal, né? Mas isso também é outro vídeo. Mas pensa que se você planeja, você intenciona a sua semana, pensa em não colocar um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso é a primeira porta que você abre para deixar de conseguir ter foco. Deixar de conseguir ficou estranho, né? De não conseguir ter foco. É isso que eu quis dizer. Então, o primeiro grande inimigo do nosso foco é a gente se meter em um monte de coisas ao mesmo tempo. O segundo grande inimigo são as distrações. E o que mais existe no mundo são distrações. Uma coisa que eu te sugiro a fazer agora, assim que acabar de ver esse vídeo, tira as notificações do seu telefone. Não deixe o seu telefone com notificações ativadas de todos os aplicativos que você tem. Eu te garanto que você não precisa disso. Cada vez que você está tentando realizar uma tarefa, o seu telefone te chama para fora, tira a tua atenção daquilo que é importante, você está perdendo seu foco, está perdendo seu tempo. E eu não estou dizendo para você jogar o seu telefone no lixo, não é nada disso. Eu só estou dizendo para você tirar as notificações de todos os aplicativos e estabelecer uma hora no seu dia em que você vai consultar os seus aplicativos, onde você recebe mensagem, para ver se houve alguma mensagem que precisa ser respondida e encaminhada. Outra coisa que nos tira profundamente do nosso foco e que já é mais complicado porque não depende só da gente. Um ambiente de trabalho muito ruidoso. Bom, eu não sei se você sabe, eu trabalho num espaço com um monte de gente. E às vezes, minhas amigas e meus amigos, não é fácil na hora do almoço, na hora que as pessoas chegam, há momentos em que há pessoas conversando, embora as pessoas se respeitem muito por aqui,
São pessoas, e são pessoas que não são robôs, não estão mortas. Então, né, elas precisam se comunicar, elas falam, elas comem, abrem a geladeira e andam, e vão, e se levantam e puxam cadeira. Tudo isso pode te desfocar. Eu não estou dizendo que para você conseguir ter foco, você tem que trabalhar no cume de uma montanha, né, olhando para o céu. Não é isso. Mas às vezes, esse ambiente de trabalho um pouco mais ruidoso pode te tirar ali da tua atenção. E aí tem que haver um processo de autoconhecimento para você saber como é que você se comporta nesses ambientes mais ruidosos. E eu posso te dar um exemplo que acontece comigo. Há dias em que eu estou mega intolerante para ruídos. Há outros que eu nem os ouço, mas eles continuam acontecendo da mesma forma. Ou seja, a gente também varia na nossa forma como a gente encara os ruídos da vida, porque a vida é ruidosa pra caramba. E nesses casos, onde o seu ambiente de trabalho pode ser um pouco mais ruidoso, você pode trabalhar com os fones de ouvido, né? Que vão te ajudar a silenciar um pouquinho o ruído externo e concentrar na sua tarefa. Mas pensa numa coisa: trabalhar o seu sono, o seu autoconhecimento, a sua saúde vai te ajudar muito a manter o seu foco, porque vai te dar interesse, vai te colocar interessada naquilo que você está fazendo, vai te colocar alinhada com o que você vai estar fazendo. E isso vai ser mais um obstáculo para que o ruído externo te tire da tua rota. E aí eu queria te falar sobre uma técnica que talvez você já deva ter ouvido falar, que se chama técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela nasceu nos anos 80 e ela foi criada por um italiano chamado Francesco Cirillo. E ele batizou essa técnica com esse nome, fazendo uma alusão àquele tomatinho de cozinha, lembra? Que a gente utilizava para contar o tempo. Hoje, esse tomatinho, né, essa ideia do tomatinho, ela existe de várias formas, né? Às vezes até com outras frutas, às vezes só com uma forma circular, né? Mas assim, a ideia é que você consiga, através do uso de um temporizador, controlar o tempo de foco nas suas tarefas. Então, como é que a técnica Pomodoro funciona? Em blocos de 25 minutos cada pomodoro. E o que ele sugere é que você trabalhe 3 pomodoros e pare para fazer uma pausa. Você pode adaptar a técnica Pomodoro ao seu jeito. Para mim é muito fácil trabalhar 3 pomodoros, 25, 25, 25 e parar depois para descansar, dependendo da tarefa que eu estou realizando. Mas eu posso decidir, por exemplo, que eu vou utilizar um pomodoro para ler o livro que eu estou lendo esse mês. Depois que acabar esse pomodoro, eu vou fazer a criação de conteúdo por mais 3 pomodoros. E assim por diante. E assim eu vou tendo mais controle também sobre o que eu estou fazendo, quanto tempo eu estou levando para fazer as coisas, que é algo importante. Então, a minha sugestão para você nesse vídeo é: a próxima tarefa que você tiver que fazer, seja ela qual for, tá? Pode ser a faxina da tua casa, pode ser arrumar um armário, pode ser ler um livro, estudar para um concurso, fazer algo do seu trabalho, da empresa onde você trabalha, não importa. A próxima atividade, a próxima tarefa que você fizer, usa uma técnica de tempo. Usa, por exemplo, a técnica Pomodoro de 25 em 25 minutos. E você pode usar um Pomodoro para cada coisa. E entre cada Pomodoro, você pode fazer uma pausa de 5 minutos. Fazer um alongamento, olhar para fora, pegar um pouco de sol, esticar um pouco o corpo. Tenho certeza que isso vai te ajudar. Tenho certeza que você vai terminar as suas tarefas com uma sensação muito mais legal de que você esteve alinhada com aquilo que estava fazendo. Você pode até não ter chegado ao fim da tarefa, pode até não ter concluído a tarefa, mas houve ali um desenvolvimento. E talvez o desenvolvimento seja para decidir que aquela tarefa você não precisa mais fazê-la, que ela já chegou ao fim, que ela já não faz mais sentido. Tudo isso que eu estou falando é produtividade, é ser produtiva. Produtividade ela tem que estar alinhada com esse conceito de fazer aquilo que tem que ser feito, fazer o nosso trabalho, fazer aquilo que está alinhado com o que eu quero que aconteça e com o que eu preciso fazer na minha vida. Vamos combinar isso? Experimenta uma técnica de divisão das tarefas em tempos e vem aqui me dizer como é que funcionou para você.
E se você chegou até aqui nesse vídeo, faz o seguinte, marca aqui nos comentários com um tomatinho, um emoji de tomatinho, só para eu saber que você estava aqui. Cuide-se bem, mantenha o seu foco e até o próximo vídeo. Tchau!